A coisa que a gente mais gosta de fazer aqui no Nota Terapia é indicar livros. Então hoje eu tô gravando esse vídeo aqui para indicar 4 livros brasileiros contemporâneos super atuais que você precisa conhecer. Eu acho que isso é o suficiente antes de uma vinheta, não é mesmo? Vamos lá? E o primeiro livro que eu gostaria de indicar aqui na nossa nota literária é o As Partes Nuas, da poeta Cláudia Schroeder. A Cláudia Schroeder é uma poeta do Rio Grande do Sul que já tinha publicado um livro de poesia antes chamado Leia-me Toda, e o livro de poesias dela, publicado pela editora Francisco Alves, é uma das maiores surpresas que eu tive nos últimos tempos. Ela tem uma poesia que de alguma maneira é despida, assim como o nome diz, as partes nuas, mas as partes nuas que tem esse movimento de se despir, mas esse ato de despir da poesia dela não é uma forma de se despir só do corpo, mas também uma forma de se despir da linguagem, de você entender a nudez como para além daquilo que tá na roupa ou tá na falta de roupa, né? Então ela escreve uma poesia repleta de erotismo, de reflexões sobre o universo feminino, o universo da mulher, e ao mesmo tempo fala da maneira que ela usa a linguagem para empoderar a linguagem dela. Então ela enche a poesia delas de imagens muito fortes, imagens que vão uma tomando em cima da outra para criar uma espécie de ambiente de poesia que a gente fica capturado e de repente o poema dela sofre uma queda, como se ela abruptamente estivesse tomando a gente para conhecer o que seria aquilo da linguagem que ela chamaria de nudez, que é uma espécie de estado bruto da poesia. Então, As Partes Nuas é um livro que eu indico muito para vocês lerem, uma das maiores satisfações que eu tive nos últimos tempos em relação à poesia. O segundo livro que eu gostaria de indicar para vocês é Baby. Baby, o livro de HQ publicado agora, recentemente, pela quadrinista e escritora Helena Cunha. A Helena Cunha já tinha publicado um outro livro chamado Boa Sorte, que tá aqui, ó, que tá aqui na nossa estante, e o Boa Sorte, que é a história de uma menina, Julieta, que vai morar numa cidade pequena e acaba num relacionamento com uma outra menina chamada Érica, e aí ficou todo mundo ansioso para saber o que acontecia nessa história, se elas iam continuar juntas ou não iam continuar juntas, e a Helena escreveu um livretinho em que dá pra gente uma espécie de spoiler, de spin-off sobre essa história, em que ela faz uma adaptação da música Baby, do Caetano Veloso, com a história das meninas. Então o livro é totalmente ilustrado, é uma HQ, eu vou mostrar uma página pra vocês, ó. É totalmente ilustrado, tem uma capa linda com ilustrações belíssimas e conta a história dessas duas meninas. Então, se você é jovem, é adolescente, ou se é um adulto que adora ler histórias nesse estilo, em quadrinhos, ou se gosta da literatura LGBT, o Baby é uma grande indicação que eu posso dar para vocês. E como eu sempre digo aqui no canal, leia quadrinhos nacionais e principalmente incentive a produção de quadrinhos nacionais, porque ele movimenta uma grande rede de artistas e, além disso, é maravilhoso ler, né? O terceiro livro que eu gostaria de indicar é Relato de um Desgraçado Sem Endereço Fixo, do Wesley Barbosa, publicado pela editora Ficções. O livro conta a história de um personagem chamado Vinícius, que tem o sonho de ser poeta, de ser escritor, mas mora numa família de baixa renda em que o irmão mais novo só pensa em trabalhar para poder adquirir bens materiais, a mãe trabalha como empregada doméstica para sustentar a família e ele não consegue se adequar nesse estilo de vida capitalista. A mãe fica chamando ele de vagabundo e bota ele para fora de casa. Então ele vai morar numa pensãozinha e começa a ter que lidar com a rapidez e da dificuldade que é você se virar num mundo como a gente vive de hoje. Principalmente quando você tem a cabeça cheia de imaginação e tem também um mundo que serve quase sempre para oprimir e, se possível, não dar oportunidades para as pessoas de outras classes, né? O Wesley Barbosa é um grande escritor que ele tem um estilo de uma espécie de poesia maldita, de poesia de contracultura, uma literatura de submundo que a gente poderia identificar ali junto com a geração beat ou com os poetas ali da Praça Roosevelt de São Paulo, como o diretor Mário Bortolotto. Então ele tem uma escrita muito desse submundo. Então, se você gosta desse tipo de história, o Relatos de um Desgraçado Sem Endereço Fixo é uma novelinha ou um conto rapidinho em que você pode mergulhar nessa história sensacional e você não vai se arrepender. Então fica aqui essa indicação, beleza?
E a quarta indicação que eu gostaria de dar aqui nesse vídeo é o livro A Mulher Grande, da poeta Beatriz Rocha. A Beatriz Rocha é uma poeta que eu descobri há pouco tempo pelo Instagram. Fui logo comprar o livro dela com ela. Ela é uma poeta lésbica que escreve poesia basicamente contando as suas experiências e pensamentos sobre a sua orientação sexual e sua relação com outras mulheres. Ela também tem uma poesia que vai de uma perspicácia muito grande, um jeito de olhar o mundo muito peculiar, porque ao mesmo tempo é muito tímido, é muito pra dentro e de outro lado é muito observador, é muito sagaz, é muito violento na maneira de olhar essas demais figuras, né? Então o livro a gente tem uma espécie de passeio por várias mulheres que passaram pela vida dela e como essas mulheres impactaram e foram impactadas pela Beatriz e pela sua escrita. A poesia dela é interessante que tem alguns poemas que são muito curtos, de 1, 2 frases, 3 frases, e que vão diretamente na gente, e ao mesmo tempo tem alguns poemas um pouco maiores que vão montando uma espécie de cena erótica, de ambiente, de construção, de mundo, a partir desse erotismo ou dessa relação conjugal, e dessa conjugalidade a Beatriz escapa para poder refletir sobre todas as coisas do mundo, né? E sobre a situação política, social, ampliando do indivíduo, do microcosmos, para um macrocosmos, né? Então eu acho que é um livro de poesia muito interessante, que se você gosta, vale a pena muito conhecer. Ele foi publicado pela editora Hecatombe na coleção 1000 Tons. Aqui está, ó. E essa foi mais uma nota literária do Nota Terapia. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais, que logo mais, logo menos eu volto com mais um vídeo pra você. Isso mesmo, você que está aí acompanhar literatura de montão. Um abraço e até mais.